Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Eu gostaria de estar fazendo esse vídeo para responder a um comentário de um dos vídeos que fizemos por esses dias. E nesse comentário, uma pessoa disse assim: olha, vocês gostam muito de atacar as pessoas esquerdistas que são socialistas ou comunistas, mas eu conheço ótimas pessoas que são cristãos, que são evangélicos e são de esquerda e são ótimas pessoas, né? E aí então eu falei, eu preciso estar tecendo um comentário para que as pessoas venham entender o que é a esquerda, o que é o comunismo. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Tem muitas pessoas que pensam que comunismo ou que Marx ele era ateu. Mas Marx não era ateu. Marx era satanista. E é sobre isso que eu vou falar agora. Antes, porém, eu gostaria de te pedir, enquanto eu estou aqui falando com você, se inscreve no nosso canal. Também deixa o seu like, o seu joinha. Se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso pelo Instagram. @Josué Rasgando o Verbo. Aqui no topo dos comentários, você tem o link do meu Insta. Também, se você tem sido abençoado por esse ministério, você pode estar semeando com a informação que está aqui afixada no topo dos comentários, tá bom? E nós estamos aí também promovendo, estamos iniciando aí uma vaquinha, porque nós queremos adquirir um equipamento para melhorar a nossa edição. Deus já preparou aí uma câmera, uns equipamentos, né? E agora o notebook que nós temos é muito antigo, não dá para conectar-se com essa câmera, não dá para se instalar nele o software que já vem nessa câmera, e nós vamos estar, em nome de Jesus, adquirindo um novo notebook para estar editando os nossos vídeos. E nós vamos fazer uma vaquinha, e você que sentir no coração, ninguém é obrigado, é voluntário. Se você não quiser, amém, que Deus te abençoe do mesmo jeito, mas os que sentirem no coração, e nós vamos estar daqui a alguns dias já anunciando sobre essa vaquinha, tá bom? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Então vamos lá. É possível uma pessoa ser cristão, ser evangélico e ser comunista e ser de esquerda? Uma pessoa que se diz cristão, evangélico e se apresenta como esquerda, como comunista, está claro, está óbvio que ele não conhece nada do comunismo, não conhece nada do pai do comunismo, não tem o mínimo de noção. É uma pessoa, o mínimo que eu posso dizer é que é uma pessoa sem noção, tá bom? Então eu vou estar aqui falando para vocês de uma maneira bem sintetizada, né? Quem foi Marx e por que não é possível um cristão ou um evangélico ser comunista ou socialista? Como eu havia dito, muitas pessoas pensam que Karl Marx ele era ateu, mas não, ele não era ateu. É muito pior do que isso. Ele era satanista. Então, eu quero trazer um breve relato de quem era Marx. Marx, ele era de uma família judaica. De família judaica, pasmem vocês, né? Uma família até bem situada financeiramente, uma família de classe média, ele nunca passou necessidade, uma família bem abastada. E também, Marx, ele era também cristão também no início, né? Ele parece até que escreveu algumas obras sobre o cristianismo, porém, em um determinado momento da sua vida, ele se revolta contra Deus, ele pega um ódio de Deus e ele coloca no seu coração o propósito de destronar Deus, de destruir a Deus. E aí então ele vira literalmente um satanista, porque só uma pessoa que está incorporada por demônios, por espírito maligno, vai admitir uma ideia tão absurda, a ideia de destruir Deus, de desbancar Deus, de destronar Deus. E aí então ele começa a trabalhar todas essas ideias e ideologias que nós conhecemos como que socialista, como comunista. E futuramente ele escreve um dos seus mais famosos livros, a sua mais famosa obra,
para os comunistas, né, que é quase como se fosse uma Bíblia dos comunistas, né, que é a origem do Estado, da propriedade e da família. E aí então Marx ele começa a pregar que tem que acabar com todo esse modelo capitalista, temos que nivelar a sociedade, as pessoas têm que viver tudo em pé de igualdade, e para isso deveria haver uma distribuição de renda uniforme, deveria acabar com essa hierarquia, e é aí que ele já começa a atacar Deus. E ele então, nesse próprio livro aí, A Origem do Estado, da Propriedade e da Família, nesse próprio livro aí, ele já começa descrevendo o quê? Que o princípio para se destruir toda essa estrutura capitalista deveria começar pela própria família. Deveria ser destruído esse modelo de família judaico-cristão, esse que nós conhecemos na Bíblia, aquele que Deus formou ali no Éden, sabe? Ele falou assim, isso tem que ser acabado, tem que ser destruído a família. Você entende o porquê que a família está sendo tão bombardeada nesses últimos tempos? Você entende o porquê que hoje se prega essa ideia de casamento de homem com homem, mulher com mulher? Nós não temos nada contra uma pessoa que quer casar com um outro homem, que quer casar com outra mulher. Você tem total liberdade. O que nós estamos falando aqui é na posição e na ótica de cristão, de evangélico. Cristão ou evangélico é aquele que observa os ensinamentos da Bíblia. Então nós respeitamos quem quer casar, homem que quer casar com homem, nós respeitamos mulher que quer casar com mulher, mas agora uma pessoa que quer ser cristão, ele tem que entender que os ensinamentos de Deus para um modelo de família é aquele apresentado na Bíblia. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Esse é o casamento que nós conhecemos, que foi estabelecido por Deus lá no Éden. E aí a primeira coisa que ele vai atacar é justamente isso aí, a família. E ele dispõe no seu coração em destruir Deus, em ir na contramão de tudo aquilo que a Bíblia ensina. E às vezes você vai dizer, mas esse negócio aí é teoria da conspiração, de que ele era satanista. Olha, ele escreveu um livro também, o livro chama Olanem, tá? Que é um anagrama do nome Emanuel, que é um dos nomes de Jesus. E nesse livro aí, ele tem inúmeros poemas satânicos, literalmente. Eu vou ler um trechinho aqui de uma poesia desse livro dele, que tem como título O Violinista. Olha só o que ele diz nesse poema aqui. Os vapores infernais elevam-se e preenchem o meu cérebro, até eu enlouquecer e meu coração se transformar dramaticamente. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu para mim. Com Satanás fiz meu acordo. Ele escreve as partituras e marca o compasso. Eu toco e canto a marcha da morte, com rapidez e desembaraço. Isso aqui é apenas um dos poemas que ele escreve nesse livro chamado Olanem, Emanuel, um anagrama do nome Emanuel. E aí então, desde que ele, juntamente com Engels, escreveu lá o Manifesto Comunista, ou seja, deu a estrutura, deu a base para o comunismo, nós vamos vendo a família sendo dilapidada, a sociedade sendo dilapidada, os governos sendo dilapidados e vindo toda essa destruição maciça de tudo aquilo que é ensinado na palavra de Deus, de tudo aquilo que é ensinado por Deus. Você está entendendo? Então, toda a proposta do comunismo vai diretamente contra a palavra, contra o cristianismo, contra os ensinamentos de Deus. Comunismo e cristianismo é como água e óleo, não se combina. Pessoas que dizem admirar Marx não conhecem as suas obras, não conhecem as suas ideias, não conhecem os seus livros, nunca leu o seu livro. Por isso que se apresenta como esquerdista, como socialista, como comunista, porque nunca leu. Se lesse Marx e lesse a Bíblia, veria que ambos é como água e óleo, não se coadunam, não se misturam nunca. E eu costumo dizer o seguinte, sabe? Que um cristão que se apresenta
como marxista, como comunista, como esquerdista, seria a mesma coisa que um judeu que se apresentasse como nazista. Você está entendendo? Se tem uma luta contra o cristianismo, contra o evangelho, essa luta travada no mundo físico se chama comunismo. Sabe aquela frase bem famosa que diz assim: a religião é o ópio do povo? Essa frase, ela é de Marx. Mas quando ele está dizendo a religião aí, ele está dizendo cristianismo. O cristianismo é o ópio do povo. Ele tinha ódio do cristianismo. Ele tinha ódio de Deus. Você está entendendo? Então, o que ocorre é o seguinte: o comunismo foi o que mais matou cristãos na face da terra. Leia a história lá na China. Quantos milhões de cristãos foram mortos? Não existe um regime, um sistema que mais matou e ainda mata cristão nos dias de hoje. Você tem noção de quantos cristãos morrem lá na China? Vocês têm ideia de quantos cristãos já foram assassinados através da implantação do governo comunista em países por aí? Você sabe como que é o cristianismo lá na Coreia do Norte? Você tem noção como é o cristianismo lá, aqui na ilha de Fidel Castro? Você não tem noção, né? Então, em nome de Jesus, nós precisamos ler pelo menos um pouco, igreja. Nós não podemos ser tão tapados dessa forma e eu ver comentário aqui dizendo: não, eu conheço pessoas aí que são de esquerda, comunista, que são cristãos, evangélicos, ótimas pessoas. Olha, pode até ser ótima pessoa, porque está inocente, ignora essa verdade. Você está entendendo? Olha, eu vou ser simples e objetivo. Só existe duas especificações para um cristão evangélico comunista. Ou ele é ignorante ou é mau caráter. Não existe outra explicação. Ou ele é ignorante ou é mau caráter. Porque não tem como uma pessoa que conhece o mínimo do marxismo se apresentar como um esquerdista, como um comunista. Você está entendendo? A palavra de Deus diz que luz não combina com trevas. A palavra de Deus diz que não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Não existe meio termo. Você está entendendo? E Marx declaradamente servia a Satanás e tudo que ele fez foi visando a implantação do governo do anticristo aqui na face dessa terra. E nós estamos vendo que tudo se dará por conta do domínio comunista no planeta. Não temos outro meio de enxergar a implantação desse governo do anticristo. E tudo isso vem sendo trabalhado desde Marx. E outra coisa também é sabido, né? Que o mentor de Marx, o que foi o seu professor, o seu instrutor, quando ele se voltou contra Deus, era também um satanista. Você está entendendo? Então não tem como ser cristão e ser comunista, ser cristão e ser esquerdista. É como água e óleo. É como um judeu se apresentar como nazista. Ok? Então guarde isso. Qualquer pessoa que se apresenta como cristão evangélico e comunista ou esquerdista só tem essas duas explicações. Ou ele é ignorante ou é mau caráter. Porque só o mau caráter vai estar trabalhando em favor das ideologias de alguém que se diz ter como propósito fundamental destruir Deus, destronar Deus. E esta era a meta de Marx. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e que cada um de nós venhamos ler mais, venhamos meditar mais. Procura aí este livro, tá? A Origem do Estado, da Família, da Propriedade, do Estado, da Propriedade e da Família, tá bom? Procure alguma coisa sobre este livro poético de Marx ou Lenin, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus e fica bem claro, nós aqui, a nossa ideia é essa, não tem como ser cristão, evangélico e comunista ao mesmo tempo. É impossível. E ponto final. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.
que você possa estar a cada dia sendo iluminado pela palavra. Um forte abraço a todos, um ótimo dia em nome de Jesus.